Pessoal, boa tarde, tá? A aula já começou agora a ser gravada. Ainda bem que hoje não teve tanto atraso, né? Mas vamos lá. Na aula passada, nós chegamos a criar dois documentos, tá? Nós chegamos a criar um documentozinho com o nomezinho de aula 1, se não me falha a memória, tá? Vou só mostrar aqui para vocês, recapitular e em seguida a gente continuar o conteúdo, tá? Então, estou compartilhando aí com vocês a pasta do que nós produzimos na aula passada. Na passada, nós criamos uma pasta principal, com o nomezinho lá, quarta tarde, tá? Criamos um arquivozinho chamado de CSS para as aulas futuras. Na aula passada, nós inserimos também uma imagem, tá? E aprendemos como colocar essa imagem lá. Criei uma pasta de vídeo, porque na sequência vai vir a possibilidade da gente colocar vídeos, tá? Criamos um primeiro arquivo aqui com o nome primeira aula e criamos um outro arquivo com o nome de cadastro, tá, pessoal? Então, hoje nós já vamos ver como trabalhar com tabelas. Lá na frente a gente vai voltar a trabalhar com formulários de uma maneira mais completa, ok? Então hoje a gente vai na sequência aqui do livro. Semana passada eu estava sem o livro, então estava indo pela minha cabeça. E hoje a gente já vai seguir a sequência do livro. Então quem estiver com o livro aí, nós vamos dar continuidade na página 26, que é elementos tabulares, tá? Então eu vou abrir o Sublime, tá? Só um detalhezinho, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Suponhamos que nós começamos um trabalho, por exemplo, que foi o último documento que nós criamos na aula passada, e digamos que eu queira dar um trabalho, tá? Isso daí vai acontecer com vocês, ou seja, vocês vão precisar fazer essas. Então vamos lá. Eu vou simplesmente, pessoal, clicar com o botão direito em cima do arquivozinho, do arquivo HTML, tá? É um arquivo editável, mas para isso a gente tem que usar um editor de texto. Em seguida, a gente usar o Sublime Text, tá? Uma observaçãozinha aqui, eu pesquisando na Play Store, e tem lá o Sublime Text também, tá, pessoal? Porque tinha até passado para vocês a possibilidade de vocês usarem o HTML Edition, tá? Para fazer para trabalhar com o código, tá? Só que quando algumas turmas que estão no CSS, meio que sem querer, os alunos descobriram que o HTML Edition não reproduz conteúdos do CSS, tá? Então, sendo assim, vocês podem usar lá na Play Store, lá pelo Sublime Text, que vocês vão encontrar exatamente esse mesmo que nós estamos trabalhando aqui, tá? Então, quer dizer que vocês podem trabalhar da mesma maneira, ok? Então, quem não baixou, por favor, baixa lá, qualquer coisa eu posso até mandar para vocês aí o caminhozinho, ok? Então, ó, esse conteúdo, ó, aliás, vou mostrar agora, compartilhar o... Deixa eu ver aqui, quem mandou alguma mensagem. Beleza, tá travando muito, tanto a voz quanto a tela, Luciano, verdade. Deixa eu dar só uma olhada aqui na minha internet, tá? Então, realmente tá dando umas osciladas assim aqui para mim, tá? O problema foi aqui. Vamos lá. Continuando, tá? Vamos aí devagarzinho para que vocês não possam perder nada. Então, nós já criamos aí o cadastro, tá? E agora eu vou fechar aqui para a gente começar um documento do zero, tá? E vocês compreenderem como seria feito, ok? Deixa eu esse arquivo aqui não. Vamos lá. Se tiver alguém que perdeu a última aula ou não lembra, tá? Quando vocês abrirem o Sublime aí, o que é que vocês têm que fazer? Então, abrir o Sublime, vai ter que definir, se vai ser CSS, HTML, PHP, JavaScript, Java, Python, então vai ter lá uma porção de possibilidades. E aqui eu vou lá em View, tá? Ou melhor, abrir aqui o Sublime, eu vou em View. Depois de View, eu vou clicar aqui ó, em Syntax,
tá? Eu vou escolher o HTML, ok? Em HTML, inicialmente não vai acontecer, mas é necessário que você possa abrir uma tagzinha aqui, ó, HTML, tá? E observe que ele já dá toda a estrutura para gente, ok? O assunto dessa aula vai ser trabalhando tabelas, tá? Então, vou colocar aqui no título Trabalhando com Tabelas. Lembrando também que existe uma meta tag, tá? E eu acho que vocês lembram aí, né, para que serve essa meta tag. Alguém aí pode me lembrar para que serve essa meta tag, pessoal? Coloca aí no chat aí, ou pode ser no microfone, tá? Vamos lá para que a tag, pessoal. Pronto, Silvane, deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu fazer um Ctrl Z aqui para mostrar tudo novamente, tá? Já que está com essa trava. Deixa eu ver que tem gente entrando aqui. José Lucas. Vamos lá. Então, ó, quando nós... primeira coisa que nós temos que fazer é lá em View, tá? Depois de View, voltei aqui em Syntax, tá? Depois de Syntax, eu vou escolher aqui, ó, HTML, tá? Isso daí informa que todo o código a ser trabalhado, ou seja, o Sublime entende que tudo que a gente trabalhar vai ser com a linguagem HTML. E aí, ó, eu abro o sinalzinho de menor aqui, coloco o HT, que no caso de HTML, e teclo Enter, tá? Observe, insere para a gente toda a estrutura básica do HTML. Então, no título aqui, ó, eu vou colocar trabalhando com tabelas, tá? Que é o título da aula. E eu questionei a vocês para que serve essa meta tag aqui, ó. Essa meta da linha 5. Então, eu falei para vocês sobre ela na aula passada e agora eu estou aqui perguntando a vocês para que serve essa meta tag aí. Essa meta tag, char7 e o TF8. Boa tarde, Lucas. Vamos lá, me ajudem aí, por favor. Para que serve essa meta tag aí? Para deixar um espaçamento. Quem diz mais, pessoal? Vamos lá. Para que o navegador entenda que todas as informações serão em português. Gabriel, isso mesmo, tá? Então, pessoal, ó, quando nós utilizando... Lucas, a minha internet aqui, ela tá dando umas osciladas no momento, tá? Aí por isso que ela fica travando aí. Infelizmente, é só aguardar aqui, eu não tenho como... não tenho muito como tá melhorando aqui. Se eu chegar ali e desligar o roteador... Deixa eu ver aqui. Ela deu uma normalizada agora, vamos ver se fica legal aí. Vamos lá. Então, ó, na linha 5, tem a meta tag char7 e o TF8, lembrando que é para informar ao navegador, na hora da leitura do código, tá, que o idioma a ser utilizado deve ser o português. Lembrando que, se a gente não colocar esse meta tag aí, e o usuário final abrir o seu site ou o seu aplicativo, e ele não esteja com o navegador atualizado, onde tiver cedilha, onde tiver acento, tudo isso tem alguns caracteres especiais, exatamente porque o inglês não tem esses caracteres especiais aí, no caso cedilha e palavras com acento. Então, para a gente fica de forma obrigatória a gente trabalhar com esse char7 aí, tá? Com esse meta tag aí. Outra coisa, tá? Continuando, tá? Deixa eu ver aqui, que tem gente me chamando aqui. Deixa eu ver aqui quem é que está me chamando com dificuldade. Só um minutinho.
Ah, Jaqueline, já conseguiu. Beleza. Mensagem aqui. Beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Então, continuando, pessoal. A aula de hoje nós iremos trabalhar com tabelas, tá? E para a gente trabalhar com tabelas, nós devemos iniciar com uma tag, tá? Eu vou só dar um espaçozinho aqui, só por questão de organização, mas nós utilizamos uma tag chamada de table, tá? Então, a tag table é ela que permite que a gente possa inserir a estrutura de uma tabela, semelhante àquela estruturazinha lá do Word, tá? Quando nós criamos uma tabelazinha lá. Então, primeiro, tá? As tabelas elas são formadas de linhas na horizontal e linhas na vertical. Então, basicamente funciona da seguinte maneira, tá? O TR, que nós vamos usar em seguida, ela é uma tag necessária para criar uma linha na tabela, na horizontal, ok? O TD, ele serve para criar uma célula, melhor dizendo, uma coluna, tá? Então, TR criar linhas e o TD criar colunas, ok? E aí nós vamos utilizar outras tagzinhas dentro da com o propósito de deixar ela mais estruturada aí para a gente, certo? Então, lembrando, a qualquer momento, vai falando aí, se travar e vocês não conseguirem acompanhar, me fala que eu repito aí para vocês. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, uma tagzinha TR, tá? E dentro da tag TR, ou seja, eu criei uma linha já na horizontal, e agora eu quero saber em quantas partes eu quero dividir essa linha. Lembrando que o TR é uma linha, tá? O TD, nós utilizamos colunas. Mas aí vem uma observaçãozinha, é o seguinte, a primeira linha de uma tabela, nós consideramos como o título de uma tabela. Então, para se criar título, nós utilizamos aqui ó, o TH, tá, pessoal? Ó, nós utilizamos o TH. Então, aqui quer dizer que nós vamos criar um título, tá? Então, quantas colunas vai ter esse título? Por exemplo, digamos que eu coloco aqui, ó, matrícula, tá? E outro detalhezinho que eu posso passar para vocês, todas as vezes que tiver um conteúdo semelhante, tá? Ou uma estrutura igual, não precisa vocês terem o trabalho de estarem digitando tudo, tá, pessoal? Fazem lá o Ctrl C, tá? Vem aqui abaixo, faz um Ctrl V, por exemplo, eu vou querer colocar 3 colunas na minha tabela. Então, ó, como a estrutura é igual, eu vou só mudar só o nome. Então, matrícula, por exemplo, aluno, e eu vou colocar, por exemplo, e-mail, se for o caso, tá? Vou colocar aqui e-mail, beleza. Então, observa aqui que eu estou dividindo a minha linha em três tabelas, aliás, em 3 colunas, tá? Ok? Entenderam aí essa primeira parte da tabela? O que é que vocês me dizem aí? Entenderam a respeito de criar, por exemplo, uma tabela? Então, a tag table, ela cria uma tabela, tá? O TR, ele cria uma linha. Aí aqui a Josenildo colocou, toda vez que entrar e utilizar o Sublime é criado o site, eles ficam abertos? Não entendi, Josenildo, essa parte aí, tá? Não mostrou nada para a Cirlane, já que ele entendeu, está travando muito. Vamos lá, vou apagar aqui e vou refazer. Por favor, observem aí, tá? Para a gente fazer aqui. Deixa eu ver aqui, deve ter algum aluno aqui querendo entrar. Deixa eu verificar aqui. Aqui, pessoal.
Só um instante, tá, pessoal? Deixa eu resolver aqui com um aluno que está conseguindo entrar, tá? Pessoal, vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Para a gente tentar fazer novamente. Deixa eu... Eu vou... Vocês vão ficar online, tá? Eu vou só desligar o roteador aqui rapidinho para ver se ela melhora aqui, tá? Só um instante. Pessoal, estão me ouvindo agora? Pessoal, estão me ouvindo? Beleza. Suzane, é a página 26, tá? Josenildo, quando você salva o arquivozinho do Sublime, não vai ficar lá aquele arquivozinho lá do HTML que eu mostrei para a página da mesma maneira que vai ficar o site. Então, o site ele é criado com várias páginas, tá? Que ali já é o resultado final. Só que, claro, nós estamos no HTML e só o HTML não vai deixar uma página totalmente estruturada. Isso é um conteúdo que vocês vão ver lá mais na frente, tá? Mas aí estamos trabalhando com HTML. Então, se por acaso um site a gente tivesse finalizado, deixado daquela forma, o usuário final, em qualquer lugar do mundo, vai visualizar daquele jeito, tá? Vamos lá, pessoal, não estou... tá? Vamos lá. Eu tô com uma suspeita aqui também, é porque eu tô esperando aqui só concluir um dos vídeos que eu vou disponibilizar para vocês pelo YouTube, tá? Eu já observei que todas as vezes que eu boto para subir ele para o YouTube, ele suga muito da internet, tá? E a internet ela fica lenta. Então já está em 91% aqui um vídeo, deixa eu terminar para ver se ele melhora, tá? Eu creio que tenha sido isso. Vamos lá, ó, recapitulando aqui, tá? Nós vamos trabalhar com tabelas, tá, pessoal? Então, ó, para criar tabelas, eu vou usar aqui tá, para criar tabela. E em seguida, nós vamos criar uma linha na horizontal utilizando a tag TR, tá? Então, a tag TR, ela corresponde à criação de uma linha na horizontal. Ou seja, é como, por exemplo, você criou uma linha na horizontal. Isso daqui corresponde a, digamos, várias linhas. E dentro dessa linha horizontal, nós vamos dividir elas em quantas partes? Tá? Então, para dividir e ir formando as colunas, a gente usa a tag TD. Porém, tá? No nosso exemplo aqui, eu vou utilizar uma tag chamada de TH, porque ela possibilita que a gente crie um título na tabela. Então, por exemplo, eu coloquei agora há pouco o nome matrícula, tá? E eu vou dividir, ou seja, essa tabela em 3 colunas. Então, se eu vou dividir ela em 3 colunas, e todas as colunas são iguais, eu vou fazer um Ctrl+V para serem criados os 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, aluno, tá? Então, eu vou ter uma coluna com o nome de matrícula, e vou ter outra coluna com o nome de aluno, e vou ter outra coluna com o nome de e-mail, tá? Então, eu tenho 3 colunas aí, ok?
Aí, olha só, abaixo da TR aqui, eu vou abrir outra TR, tá? Para que eu possa ir criando as linhas uma abaixo da outra, tá? Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Lembrando, o TH a gente criou o título da tabela, tá? Então, para dividir a linha em várias colunas, eu vou usar um TD, tá? Ó, eu vou usar aqui um TD. E eu vou colocar da seguinte maneira, por exemplo, qual é o número da matrícula do aluno, por exemplo, MC001, por exemplo, tá? E agora eu vou colocar, por exemplo, o nome do aluno. Observa a sequência. Primeiro matrícula, depois nome, depois e-mail. Eu vou seguir essa mesma sequência aqui abaixo, ó. Coloca lá, ó, TD, tá? Vou colocar aqui TD. Depois de TD, eu vou colocar aqui, por exemplo, José da Silva, tá? Depois do José da Silva, eu vou colocar qual é o e-mail do José da Silva, por exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui um outro TD, ok? E eu vou colocar aqui, por exemplo, José da Silva, por exemplo, @gmail.com, tá? Aí, olha só, a partir daqui o conteúdo vai ser igual, vai só mudar os dados dos alunos, tá? Então, ó, eu vou selecionar esse bloco de conteúdo aqui, que é o TR, tá? Vou fazer um Ctrl+C, ok? Vou fazer um Ctrl+C, teclo Enter, e aqui eu faço um Ctrl+V, tá? Então, coloquei aqui um Ctrl+V, e agora eu vou só modificar, por exemplo, 002, vou colocar aqui, por exemplo, Maria da Silva, e vou colocar aqui, ó, também mudar o e-mail, tá? Vou colocar aqui, ó, Maria da Silva, tá? Ah, mas agora eu vou cadastrar mais uma pessoa. Então, mais abaixo eu coloco lá o Maria da Silva. Aliás, já tenho Maria da Silva, vou colocar aqui outro nome, por exemplo, 3. Vou colocar Pedro dos Santos. Aí aqui, ó, já vou lá e coloco, por exemplo, Pedro dos Santos, @gmail.com. Ah, mas eu quero colocar outra pessoa também, ou seja, quero inserir uma outra pessoa na tabela. Aí eu vou lá, ó, e agora eu vou colocar aqui, ó, por pessoas, ó. Então aqui ela fica 004. Digamos que eu coloque aqui, ó, Creuza Benedita, por exemplo, tá? E eu vou colocar lá o e-mail da Creuza, vou colocar aqui maiúsculo, vou colocar aqui, ó, Creuza Benedita, tá, pessoal? Pronto, já montei a tabelazinha aqui, tá? Entenderam agora? Deu para vocês compreenderem? Pessoal, deu para compreender aí como é feito a tabela? Hein, pessoal? Todos compreenderam aí? Hein, pessoal? Hein, pessoal? Beleza, que bom, né? Então ficou mais fácil de compreender. Aí, olha só, eu vou salvar, tá? Agora, para vocês verem o próximo passo e ver o resultado, tá? Então, vou aqui, ó, em File, Save, tá? E agora eu vou procurar a pasta de vocês, ou seja, a pasta da turma de vocês. Minha lembrança eu salvei em documentos, então deixa eu só procurar aqui com o nomezinho de quarta tarde. Quarta tarde, ó. Então tá lá, o cadastro que eu já fiz com vocês. Primeira aula também que eu já fiz com vocês, tá? Então aqui eu vou colocar a tabela que nós criamos, tá? E aqui eu vou salvar, ok? Vamos ver lá o resultado. Vou abrir aqui para vocês.
E vou compartilhar só o navegador para não ficar indo e voltando de tela em tela, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, conseguem visualizar aí a tabelazinha no navegador? Acho que eu compartilhei o mesmo. Deixa eu verificar. Agora vai. Tá? Só que tem um detalhe, ó. Nós não colocamos, ó, inclusive aconteceu um errozinho ali no último cadastro ali na Creusa, tá? Então aí eu vou corrigir já já, porque ficou a tag TD lá, eu esqueci de fechar, tá? Vamos lá. Continuando, tá, pessoal? Observa que ele não mostrou, ele colocou, por exemplo, matrícula abaixo de matrícula, ele colocou aluno abaixo de aluno, tá? Ele colocou e-mail abaixo de e-mail, mas o que acontece aí é que ele não colocou as bordas, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Cirlane, qual parte você não entendeu? Fala aí pra gente, para tentar solucionar. Coloque aí, qual parte você não entendeu? Silvane? Silvane, qual parte você não entendeu, Silvane? Se quiser, pode mandar o áudio, tá? Tava travando muito, não tá mostrando. Tá, deixa eu... Mas você está conseguindo visualizar o navegador, Silvane? Porque nesse caso aí, observe que o erro não foi no meu, tá? Ou seja, a parte de travar a internet não foi no meu, porque todos conseguiram compreender. É só você que não conseguiu ver. Então, provável que dessa vez o problema tenha sido aí. Aí eu preciso saber qual parte você não entendeu. Se é o navegador que você não está vendo ou a partezinha lá do HTML que você não conseguiu ver. Vamos lá? A parte do HTML, beleza. Eu já vou voltar para lá e reexplico, tá? Então, pessoal, ó, nesse caso aí, vocês podem observar que ele não está com a tabelazinha separada ainda. É isso que nós vamos fazer agora, ou seja, fazer com que a tabela ela fique toda separadinha e a gente consiga complementar ela direitinho, tá? E vamos fazer isso agora. Deixa eu ver aqui onde foi que teve um erro. Ó, aqui na linha 30, tá? Eu esqueci, ou melhor, eu apaguei aqui sem querer o sinalzinho de menor, por isso que ele gerou um erro lá, tá? Silvane, só recapitulando aí, tá? Então, se você observar, na linha 8 começa uma tabela que foi aberta, ok? Da linha 9 à linha 13, observa que tem um TR aí, e esse TR é o que a gente faz para para colocar um título na tabela, tá? Aliás, mentira. O TR é para a gente criar uma linha na horizontal. E observa que três THs, tá? Esses THs a gente usa para colocar títulos na tabela. Então quer dizer que nós criamos tal com o TR, tá? E nós dividimos essa linha em três, que observa que foi da linha 10, 11 e 12, tá? Então nós criamos uma coluna com o nome de matrícula, criamos outra com o nome de alunos, tá? E criamos outra com e-mail. Então nós só usamos o TH apenas para criar títulos, tá? Observa que na linha 14 eu abri outro TR, tá? O TR aí foi da linha 14 e outro na linha 18. E dentro desse TR eu criei agora TD, porque TD, visivelmente, ele acontece a mesma coisa do que aconteceu com o TH. A diferença é, tá, que o TH ele é próprio só para criar títulos. E o TD a gente vai criando cada célulazinha, ou seja, cada colunazinha na tabela, tá? Então, ó, se você observar, da linha 14 à linha 18, todos os conteúdos eles se repetem abaixo, ou seja, toda a estrutura, né? Então, observe que da linha 19 à linha 23 é a mesma estrutura. Então, eu copiei e colei. E a única coisa que eu fiz aí
foi só alterar os cadastros dos alunos, ou seja, alterei o código, alterei o nome e o e-mail. Então, se existisse aí, por exemplo, 20, 30, 40 pessoas para serem cadastradas, era só ir copiando e colando e alterando os dados linha a linha. Apenas isso, tá? Então, foi o que eu fiz nesse período aí que travou a sua tela. Agora, vocês viram lá que a tabela, ela não é divididazinha, tá? Ela ficou só os textos, mas não ficou com tabelas. E para a gente colocar essa tabela aí, tá? Nós vamos fazer aqui da seguinte maneira. Aqui na linha 8, eu tenho aqui a tag table, e a tag table eu vou definir o tamanho dela, ou seja, qual o tamanho que eu quero que ela fique na tela, e vou definir a borda, tá? Então eu vou aqui, primeiro, largura, tá? Ó, vou colocar aqui a largura, e eu vou dizer qual é o tamanho da largura que eu quero. Então eu posso usar duas unidades de medidas aí para definir. Eu posso utilizar o pixel, tá? Só que o pixel, ele fica uma tabela fixa. Então você, por exemplo, se você pegar uma tela, suponhamos, eu coloco aí 600 pixels de largura, tá? Aí você abre numa tela grande e vai dar para ver essa tabela completa, ou seja, a largura dela inteira. Mas quando pegar num celular, eu não consigo ver ela inteira. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Ou diminuir o zoom para visualizar a tabela, tá? Vai criar aquela barrinha na parte inferior, tá? Na horizontal, você, aquela barra de rolagem para você ir passando e visualizar a tabela completa. Aí, para não acontecer isso, a gente usa porcentagem. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, sabemos que porcentagem é 100, né? Então, a tela ela tem 100% de largura. E eu vou definir, por exemplo, 60% de largura, ou seja, vai ser utilizado 60% de largura. Então, independente do tamanho da tela, a largura vai ser a mesma. Por exemplo, abrindo uma tela grande, eu vou visualizar a tabela com o tamanho de 60% da tela. Abrindo o celular, eu consigo visualizar 100% da tela. E você a tabela inteira, independente do tamanho de tela. Nesse caso aí, o mais aconselhável é que a gente use as tabelas, tá? Em seguida, eu vou definir uma borda, e essa borda, eu vou definir que a largura dela vai ser 1. Eu posso colocar 1px também, tá? Ou 1 ou 1px, tanto faz você quem aí. Então, ó, já e já defini a borda, ok? Agora vamos visualizar lá o resultado, tá? Cirlane, entendeu agora, Cirlane? Então, Jaqueline, infelizmente é assim, né? Tem essa questão da internet que não está ao alcance tanto para mim quanto para vocês, tá? Então, muitas vezes trava para vocês, mas para mim está normal. Ou muitas vezes trava para mim e tá ok para vocês. Já pensando nessa possibilidade, tá? Essas aulas estão sendo gravadas e eu estou correndo atrás de disponibilizar. Já disponibilizei para algumas turmas, tá? E estou vendo aqui se resolve um problema do YouTube que não libera, que não está liberando para mim aulas grandes, tá? Aulas com 1 hora e meia, 2 horas. Aí agora há pouco eu acho que eu consegui, por isso que estava esperando terminar ali um vídeo. Então só não disponibilizei todas devido a essa questão do YouTube. Todas as aulas vão ser, digamos, disponibilizadas. Mas aí é problema da internet que não está nem ao meu alcance, nem ao seu, nem ao alcance da Microcamp, né? É um problema geral que ela pode oscilar em determinados momentos. Por exemplo, tem aulas que eu dou aqui sem problema nenhum, nem trava para mim, nem trava para os alunos. Mas, de vez em quando acontece de estar travando para um aluno ou outro, tá? Vamos lá. Vou disponibilizar a tabelazinha agora, tá? Vou atualizar aqui no navegador, ok? Vou atualizar no navegador e vocês vão observar que a tabela agora ela já ficou toda divididazinha, tá? Então, a partir daí, a gente consegue observar que agora trata-se de uma tabela, ok? E aí, pessoal, tranquilo? Todo mundo entendeu agora como é que faz essa tabela? Todo mundo pôde visualizar aí direitinho? Beleza.
Olha só, suponhamos eu quero mais além, só para ficar mais bonitinho aqui, vamos colocar uma corzinha para vocês verem como é que funciona, tá? Vamos lá. Pessoal, vamos lá, tá? Olha só, suponhamos que eu queira colocar um preenchimento, tá? Só na coluna de cima, aliás, só na linha de cima, só no título, tá? Então, o TR aqui na linha 9, foi ele, ou melhor, é ele o responsável por criar a primeira linha. Então, se eu quero um preenchimento só na primeira linha, olha lá como eu posso fazer aqui, tá? Eu posso criar um style, lembrando que style ele é o CSS, tá? E eu colocar, por exemplo, um background color, e aqui eu defini, por exemplo, que o background ele vai ficar, por exemplo, azul. Ele vai ficar azul, ou seja, blue, tá? Vou salvar. Vamos ver lá se vai funcionar certinho, ok? Vou só compartilhar aqui com vocês o navegador, para vocês verem que dá certo, ok? Ó, conseguem visualizar aí o navegador? Pessoal, conseguem visualizar o navegador? Todo mundo? Beleza. Todo mundo consegue visualizar o navegador. Beleza. Olha só. Lá no título, tá? Observe que tá o azulzinho lá e tá, por exemplo, o texto ou uma outra que eu posso colocar, tá? Quando nós usamos o TH para colocar o título, observa que o título ele já ficou no centro de cada célula, ou seja, no centro de cada coluna, tá? E observe que o conteúdo abaixo ela não ficou no centro. Oxe, mas por que não ficou no centro? Então, porque, primeiro, nós utilizamos um TH, que é a tag própria para se criar um título, e ele já define título centralizado. O TD é para o conteúdo da tabela, então ele ficou todo à margem esquerda, tá? E que, obviamente, eu poderia colocar ele, digamos, centralizado à esquerda, à direita, como eu desejo. Aí, digamos que você diga o seguinte, professor, mas o título lá, ou seja, os títulos, matrícula, aluno, e-mail, não se destacou, preto com azul. Como é que eu faço para colocar, por exemplo, uma cor branca no texto, tá? Olha só lá como é bem facilzinho a gente fazer isso, tá? Então, ó, aqui na linha 9, onde tem lá, por exemplo, background color, depois do ponto de vírgula, eu vou colocar aqui, ó, color, tá? Nesse caso aí, color será o texto. Eu vou colocar um branco. Deixa eu ver. Como é a escrita de write em inglês? Right. Agora acertei. Pronto. Vamos lá. Então, ó, nesse caso aqui, eu já a corzinha branca. Vou salvar, tá? Ó, vou salvar. Vou compartilhar lá para vocês poderem ver o resultado também. Ó lá. Vou atualizar. E observa que já ficou, pessoal. Agora, uma coisa que eu digo a vocês é o seguinte. Quando terminar a aula, não deixa de praticar. Terminou a aula, pega o livro de vocês, tá? Já disponibilizei uma apostilazinha para vocês irem praticando. Vai fazendo as anotações na hora da aula, porque eu digo que se vocês não praticarem, vocês não serão os primeiros a terem dificuldades. Tá? Quem não praticar vai ter uma dificuldade muito grande em trabalhar com HTML. Então, por que muitas vezes a gente não gosta de uma linguagem? Porque a gente não sabe. A gente não gosta porque a gente não sabe. A partir do momento que a gente começa a aprender, por exemplo, você vai aqui, coloca um códigozinho, tá? Coloca um códigozinho, aí vai lá no navegador, vê o resultado, isso estimula a gente, tá? A gente vê que o negócio está dando certo.
Agora, se a gente não para nem para praticar, aí a gente vai continuar, infelizmente, a não gostar, tá? Então, quando chegar aí no finzinho da aula, vocês peguem o caderninho de vocês, peguem no celular de vocês, instalem o Sublime ou o HTML e arroche o pau a praticar. Senão, as aulas não vão servir para muita coisa não, tá? Fica aí a dica para vocês. Pessoal, alguém quer colocar aí alguma pergunta, alguma dúvida sobre tabelas para que a gente possa acrescentar? Vamos lá. Hein, pessoal? Vamos lá. Prof, qual a diferença da tag caption? Pessoal, ó, inclusive eu iria até trabalhar isso daí, tá? E até mostrar isso para vocês agora. Tá? Ela é utilizada para fazer... Lembra que lá no Word, quando vocês viram aquele mesclar e centralizar, tá? A gente cria no topo da tabela em cima, um título para a tabela inteira. Nós criamos títulos de colunas, tá? Que foi o TH. E a tag caption, ela vai servir para colocar um título na tabela inteira. Por exemplo, vamos fazer agora para vocês verem como utilizá-la, tá? Então, ó, abaixo aqui da tabela, eu vou criar aqui ó, um caption, tá? E dentro desse caption eu vou colocar, por exemplo, tabela, vou colocar tudo maiúsculo aqui para ficar mais bonitinho, tá? Tabela de cadastro de alunos, por exemplo, tá? Então, ó, vou salvar, vou compartilhar com vocês o navegador, tá? E aí vocês vão ver que ela fica lá na parte superior, tá vendo? Observe aí que a tabela de cadastro de alunos, ela já ficou aí na parte superior, tá? Ó, ficou lá no centro, que obviamente eu posso colocar a cor da mesma forma que eu coloquei aí na tabela, tá? Então a tabela ela serve para isso daí. Ok, pessoal? Entendido aí, Gabriel, para que serve a caption? Beleza. Pessoal, quer uma dicasinha aí para vocês compreenderem melhor, as aulas de HTML? Para quem tem livros, tá? A gente vai seguir a sequenciazinha do livro aqui. Então, suponhamos que na próxima aula, um exemplo, tá? Nós vamos para o capítulo 2 do livro, trabalhar com seções, trabalhar com HTML semântico. Então, não espera só pela aula. Estuda antes, tá? Pega o livro, dá uma folheada, dá uma lida, tá? Porque se vocês lerem, se vocês pegarem o celular de vocês ou o computador de vocês, irem fazendo o passo a passo que está no livro, eu digo a vocês que a compreensão da aula vai ser totalmente diferente, porque vocês já vão vir com ideias, vocês já vão vir com opiniões, vocês já vão vir com dúvidas, tá? A aula torna-se mais proveitosa para vocês. Então, tira um tempinho, tá? Antes da aula ou durante a semana, e já faz esse estudo, porque vai melhorar para mim, obviamente, e vai melhorar mais ainda para vocês, que já vão vir, vocês vão aprender. Mas, assim, eu sei que é a primeira vez que vocês estão tendo contato com códigos, tá? E que existe uma certa dificuldade, sim. Isso é normal, eu não vou negar para vocês. Agora, que isso daí a gente pode facilitar dessa maneira, tá? Dá essa estudadazinha antes das aulas que vai facilitar para todo mundo. Beleza? Posso continuar, pessoal, aqui? Posso continuar? Vamos lá. Todo mundo entendeu, né? Olha só, na página 28 do livro, tá? Nós vimos aí página 26 e 27, ok? Na página 28 do livro, ela vem outras formas de a gente trabalhar com tabelas, ok? Na horizontal, não criar linha na vertical, mesclar tabelas, aliás, mesclar células, tá? Então, existem várias possibilidades aí.
Eu vou criar uma outra tabela para tirar a dúvida de vocês, se ainda resta alguma dúvidazinha aí, e aí as outras tabelas eu vou deixar para vocês praticarem em casa, ok? Então, por favor, preste. Vou voltar aqui para o Sublime, tá? Vou voltar aqui para o Sublime. E eu vou fazer o seguinte, tá? Para facilitar a minha vida. Abaixo aqui do body, eu vou criar uma div, tá? E as divs, elas são blocos de conteúdo. Então, digamos que eu preferi colocar um bloco de conteúdo para a primeira tabela, eu vou criar outro bloco de conteúdo na segunda tabela, tá? Então, inclusive, cada uma eu vou criar com uma div. Lembrando que div é uma forma da gente estruturar a nossa página. Nós criamos, digamos assim, um bloco, e esse bloco a gente pode colocar uma imagem, pode colocar um objeto como uma tabela, pode colocar um vídeo, pode colocar um texto, tá? Pode colocar qualquer objeto. Então, criei uma div para a primeira tabela, e agora eu vou criar uma outra div, tá? Para a segunda tabela, tá? Então, vou colocar lá, ó, criar outra div com uma tabela, tá? E essa tabela, ela já vai ter elementos parecidos, mas ele vai ter algumas informações extras, tá? Vamos lá. Então, ó, na primeira tabela, eu vou criar aqui um cabeçalho para a tabela, tá? Então, ó, eu vou criar um cabeçalho. E dentro desse cabeçalho, tá? Dentro desse cabeçalho, eu vou fazendo algumas linhas aqui, tá? Só interessante, colocando aqui os cabeçalhos, ele já fica mais fácil para a gente colocar as bordas. Por exemplo, essa tabela que vocês viram aí, o título lá não ficou com borda, então aqui a gente já consegue fazer de uma forma mais interessante. Vamos lá. Aí abaixo desse cabeçalho, eu vou criar um TR, tá? Vou criar um TR. Lembrando que o TR você está criando uma linha na horizontal, tá? E esse TR eu vou dividir a quantidade de colunas que eu quero para minha tabela. Nesse caso eu vou colocar aqui um TH, tá? Porque ele vai ter só, nesse caso aqui vai ser um título, é outra maneira da gente fazer título, tá? E dentro desse TH eu vou colocar aqui, ó, demonstração de aproveitamento anual. Beleza. Aí, olha só, dentro desse TH, eu vou adicionar aqui umas informações extras que a gente chama de atributos, tá? Porque nesse caso aqui, eu vou estar trabalhando aqui só com os atributozinhos. Ou melhor, vou colocar um atributo só apenas no TH. E aqui eu coloco da seguinte maneira, tá? Eu vou colocar um atributozinho chamado de CoSpan, tá? CoSpan, pessoal, ele é utilizado para mesclar duas ou mais colunas. Ou seja, aquele mesclar e centralizar que a gente viu lá no Word, a gente consegue colocá-los através do recursozinho de CoSpan, tá? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui onde eu parei. Então, vou dizer aqui colunas, que vai ter a minha tabela, tá? Tem 5 colunas, beleza. Outra coisa, tá, pessoal? Vou só complementar aqui, tá? Então, o TR e esse CoSpan quer dizer o seguinte, nós estamos mesclando e centralizando, e eu já estou especificando que a minha tabela terá 5 colunas. Uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, eu posso colocar um título aqui dentro, ó. Por exemplo, vou colocar um H4 aqui, posso fechar, não tem problema nenhum, tá? Então, lembrando que o H4 aí é o quarto maior título, tá? Vou colocar uma barrazinha aqui que ele já fecha para mim, ok? Vamos lá. Vou vir aqui depois desse TR, qualquer dúvida vai colocando aí que eu repito para vocês, tá? E agora eu vou dividir, ou seja, eu vou criar 5 colunas, tá? Vou criar 5 colunas. Então, eu vou lá e coloco da seguinte maneira. TR, porque eu vou criar mais uma linha, tá?
eu vou colocar um TH. Ok? Na verdade, serão 5 THs. Por exemplo, se vocês preferirem, já podem fazer isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, já vem 4 aí, né? 5, por exemplo, Ctrl V. Tá? Deixa eu ver aqui, isso. Ok, já são 5. Aí eu vou colocar no primeiro, vou colocar o nome aluno, tá? No segundo, eu vou colocar aqui, ó, primeiro bimestre, tá? Não gosto de sofrer, vou copiar e colar de novo, tá? Olha lá. Vou apagar o 1, colocar o 2. Vou aqui, ó, Ctrl V novamente. Aqui eu coloco 3. Ctrl V, aqui eu coloco 4. Pessoal, entenderam essa primeira parte aí? Gabriel, a tag div, ela vai ser, ela serve para criar um bloco de conteúdo. Quando se fala em bloco, entenda que é um retângulo, tá? E esse retângulo nós podemos colocar cor, nós podemos colocar uma tabela dentro dele, nós podemos colocar texto, nós podemos colocar vídeo, tá? Então são blocos de conteúdo. Então ele serve para a gente estruturar o nosso site, ou seja, dividir o nosso site. Quantas partes terá o nosso site? Então nós dividimos através de tags, aliás, através de divs, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês um exemplo, uma imagenzinha do que a gente pode fazer com div, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. A Eduarda já está preocupada com a prova, tá? Então, Eduarda, a prova será prática, tá? Será uma prova prática que eu vou dizer o seguinte, pessoal, desenvolvam um site, nesse site eu quero que vocês façam com a ideia tal. Ou vocês podem ter qualquer ideia para fazer um site. Aí vocês vão dizer, vai ter direito à consulta? Então, pessoal, vai ter direito à consulta, tá? Você vai poder utilizar a internet, você vai poder utilizar livros, você vai poder utilizar o que você quiser, desde que você me entregue o site pronto. Agora, obviamente, vocês vão digitar todo o códigozinho, tá? Por isso que eu quero que vocês pratiquem, porque você não vai pegar o livro e digitar e vai ter a prova pronta. Então, você vai ter que pegar uma ideia e montar essa ideia. Ah, eu quero que aqui venha um título, aqui eu quero que venha uma tabela, e assim sucessivamente, tá? Vamos lá. Vou continuar aqui. Vou continuar aqui, tá? Então, ó, eu já fiz aí os títulozinhos lá, aluno, primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto, e agora eu vou fazer, ou seja, vou cadastrar os alunos, tá? Vou dizer aí o que cada um tirou. Vamos lá. Vou criar aqui outra TR, tá? Que lembrando que TR é uma linha na horizontal. Deixa eu liberar aqui a Eduarda. Beleza. Então, ó, vou criar aqui uma TR. Ok? Deixa eu ver aqui, se é porque ele não abriu aqui. Acho que eu saí. Vou abrir aqui uma TR. E dentro dessa TR, eu vou agora colocar TD, tá? Porque TD é o que a gente usa para fazer as linhazinhas uma abaixo da outra. E, ó, eu não usei 5 em cima, tá? Eu usei lá no terceiro, quarto bimestre. Então, eu já posso fazer aqui, ó, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Porque aqui eu já deixo toda a estrutura prontinha aqui, ó. Aí eu vou lá, por exemplo, qual é o nome do aluno? Então, digamos que eu coloque aqui, ó, André Ricardo, por exemplo. Vamos lá. Então, ele tirou no primeiro bimestre, qual foi a nota que ele tirou no primeiro bimestre? Digamos que ele tirou 7,5 no primeiro, tá? Ele tirou 8 no segundo, tá? Ele tirou 9,5 no terceiro, 10 no... Então, já cadastrei o André. E agora, para colocar, digamos, para cadastrar uma outra pessoa, tá? Como é que eu faço para cadastrar outra pessoa? Basta simplesmente, ó, selecionar o bloco de conteúdo aqui da linha 51 até a linha 57, fazer um Ctrl V, e acabou. Você já estaria com a tabela pronta. Apenas isso daí. Certo? Ok? Então, ó, digamos que eu queira aqui, ó, vou fazer lá para vocês verem, tá? Vou aqui, ó, Ctrl V, tá?
E digamos que agora será, por exemplo, Maria da Conceição. Vamos lá. Digamos que a Maria, ela tirou, vamos colocar lá, ó, 9, tá? Depois ela tirou 8. Aí quando chegou no terceiro bimestre, ela começou a namorar. Aí desceu para 4, tá? E depois desceu para 3. Ok? Deixa eu só colocar tudo aqui no padrão para ficar no alinhamento tudo bonitinho, tá? Vamos lá. Digamos agora, eu vou colocar outra pessoa. Seleciono novamente, tá, pessoal? Seleciono novamente. Aí faço o Ctrl+C. Aliás, nem precisaria fazer o Ctrl+C porque ele já está na memória, né? Vou colocar agora aqui, ó. Creuza Pereira. Colocar lá, dizer que ela tem 8, que ela tem 7. Aí depois ela tirou um 9 aqui, tá? Vamos lá, e depois ela tirou um 7, digamos assim. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, colocar outra pessoa aqui, tá? Vou colocar aqui Maria Pastora. Maria Pastora. Vamos lá. Aí eu coloco aqui, por exemplo, 8, vou colocar colocar 9, depois eu vou colocar 10, depois eu vou colocar um 9. Pronto. Então, pessoal, salvei, tá? Vou aqui, ó, salvar, vou compartilhar aqui o navegador para vocês verem aí o que foi qual foi a alteração que nós fizemos. Tá? Deixa eu ver aqui quem está entrando. João Vitor. E aí, João, boa tarde, João. Vamos lá. Aí vem aqui, ó. Vou aqui atualizar, tá? E observa que tá lá a tabelazinha, mas nós não tínhamos colocado ainda a borda, então deixa eu voltar lá no Sublime, esqueci de colocar a bordazinha, tá? Deixa eu voltar aqui para o Sublime. Vou voltar aqui, ó, na tabela, tá? Eu vou dizer que a tabela agora ela vai ocupar 70% da tela, tá? E que ela vai ter uma borda de 1 também, tá? Um pixel, para ficar mais fácil. Ctrl S. Aí. Vou compartilhar com vocês agora o navegador para vocês verem aí o resultado. Oxente. Ele só separou aqui e não colocou borda. Deixa eu só verificar lá qual foi o erro, tá? Ah, já sei. Esqueci de colocar a aspas fechando 70%. Deixa eu ver aqui. Esqueci de colocar com aspas tanto os 70%, quanto também o sinalzinho de igual lá em borda, tá? Só um errozinho aqui de digitação. Pronto, ó. Pessoal, observa que essa tabela aí, por ela ser maior, eu coloquei ela em 70%, tá? Observe que ela ficou um pouquinho maior. Aí, pessoal, ó, uma observação aí. A tabela não ficou junta uma da outra? Então, digamos, outra coisa que vocês podem observar, tá? Observa que a demonstração de aproveitamento anual, ela ficou, digamos, com bordas, coisas que lá em cima não ficou, ou seja, na primeira tabela não ficou.
Então, eu vou só mostrar para vocês como ajustar aí para ficar bonitinho, a gente colocar uma cor e assim, tá? Então, quem tiver alguma dúvida pode colocar aí para a gente tirar, tá? Deixa eu voltar aqui para o Sublime, ok? Primeiro, eu vou deixar ela com 60 também para ficar igual, tá? E observe aqui que na linha 37 e linha 38, onde fecha a div da primeira tabela e onde abre a div da segunda tabela, para a gente colocar uma linha em branco aí, ou colocar uma quebra de linha, nós usamos a tagzinha BR, tá? Se a gente usar um BR só, ele vai criar um espaçozinho só. Se eu criar aqui dois BRs, ó, ele já cria dois espaços. Outra coisa que eu posso fazer, tá? Outra coisa que eu posso fazer é cadê aqui? Deixa eu procurar aqui, tá? No primeiro TR da segunda tabela aqui, se eu quiser colocar aqui, ó, um style novamente, e eu queira colocar, por exemplo, um background de color, e eu colocar, por exemplo, orange, tá? Olha lá, ó. Vou salvar para a gente ver como foi que ficou, tá? Ó, observa lá que já ficou mais, tá? Então eu posso fazer desse formato aí. Se eu quiser colocar uma cor na tabela toda, ou seja, campo a campo, simplesmente, ao invés de eu colocar a cor no TR, tá? Eu posso colocar uma cor, ou seja, um style lá na tagzinha tabela, ou seja, na tagzinha table, e ele vai aplicar uma cor uniforme para todas as tabelas. Como também, se eu quiser colocar, por exemplo, fazer uma tabela por sim, por não, tá? Com várias cores, olha lá como é que a gente pode fazer. Vamos fazer isso, tá? Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode colocar, viu, pessoal? O Eduardo, Eduardo com a internet. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gabriel, seria para mim, para me criar azul bebê ou vermelho cuscuz? Então, pessoal, é usar a criatividade. Olha só, tá? Da gente criar aí um azul, um amarelo, um vermelho piscina, um verde cuscuz. Vou mostrar aqui para vocês no navegador, tá? Por isso que eu quero que vocês participem da aula para ficar mais interessante. Vamos lá. Então, olha só, a gente colocar no Google, por exemplo, tabela de cores HTML, tá? Tabela de cores HTML, a gente consegue ver uma tabela enorme de cores do HTML. Eu prefiro usar isso daqui, ó. Eu vou abrir um site aqui, e eu acho até que eu já mostrei para vocês na aula passada, tá? Que é aquele Adobe Color, tá? Eu posso fazer aqui uma pesquisa no Google, Adobe Color. Eu sei que um Rzinho, ele vai dar. Ó, Adobe Color, tá? Vocês vão procurar aqui, ó, um linkzinho que tem aqui, ó, color.adobe.com, tá? Que já é uma plataforma da Adobe utilizada para você criar a cor que você quiser, inclusive o azul bebê, o vermelho piscina, tá? Vamos ver aí que é uma plataforma um pouquinho pesada mesmo, ela demora um pouquinho para abrir. Pode ser o Adobe Color, pode ser, por exemplo, o W3 School, que eu vou mostrar para vocês mais na frente, já é algo mais completo, algo mais profissional, e que a gente já vai pegar os códigos prontos, tá? Vamos lá. Então, vou aqui, ó, observa aí que eu posso arrastar esses seletores e eu posso criar
a cor que eu quiser. Por exemplo, inclusive ao lado esquerdo tem cores análogas, monocromáticas, triádico, então existe várias formas, tá? Digamos que eu queira colocar esse verdezinho aqui, ó. Quero colocar um verdezinho aqui. Então, observa que tem aqui o hexadecimal da cor, tá? Então, eu faço um Ctrl+C, tá? Depois de fazer o Ctrl+C, eu vou lá no Sublime, tá? E onde tem, por exemplo, o orangezinho aqui, eu vou apagar. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, tá? Com vocês. Digamos que eu vou colocar cada linha com uma cor diferente, tá? Então, fazer aí o que a gente chama de tabela zebrada, tá? Então, digamos que eu coloque aqui, ó, vou deixar o título lá em branco, mas aqui no André, eu venho aqui, ó, em TR, coloco um style, tá? Aí coloco aqui, ó, background polo e coloco aquele verdezinho que eu encontrei. Aí vou selecionar esse mesmo código aqui do CSS, fazer um Ctrl+C, vou pular uma tabela e vou para outra tabela. Então aqui, ó, aliás, na outra linha. Aí eu venho aqui no outro TR e peço para colar. Ó, vou fazer um Ctrl+S e vamos ver lá o que isso implica na página, tá? No navegador. Ó, tá vendo aí que fica uma tabelazinha zebrada? Tá? E que ficaria mais interessante, tá? Eu vou colocar aqui, vou só voltar lá só para colocar essa configuração no título, tá? Só um minutinho aqui. Mais uniforme. Deixa eu colocar outra coisinha aqui. Aliás, já assim mesmo. Ó, vou atualizar. E aí, não ficou ela verde aí, ó, ela zebrada, o cor 5 não? E aí, pessoal, dúvidas, mais perguntas? Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Interajam aí, por favor. Coloquem as ideias de vocês aí. Interajam aí, por favor. Pronto. Exato, Josinildo. Essa foi a ideia. Vamos lá. Aí, olha só. Parece que foi o Gabriel que perguntou agora há pouco para que serve as divs, né? Eu vou voltar aqui no navegador, vou abrir uma páginazinha e eu vou fazer uma pesquisa por imagem no Google com o nomezinho aqui, ó, Layout Sites, tá? Layout Site. E aí vocês vão ver que um site ele é dividido em várias partes. E cada site ele vai ter o seu formato, a sua estrutura, tá? Então deixa eu ver se eu encontro aqui um que ele mostra bem o que seria essas divs, tá? Deixa eu pegar aqui uma imagenzinha legal, que vocês possam compreender. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Essa aqui fica mais fácil. Pessoal, todo mundo está conseguindo aí visualizar o navegador e uma imagenzinha de um layout de site aí com o nomezinho modelo de sites padrão 2. Diga aí se vocês estão visualizando aí, por favor. Pronto, sim, estou vendo, beleza. Olha só, se vocês observarem o seguinte, o título desse site, ou seja, no topo desse site, observa que tem uma imagem lá, tá, com uma mão e tal, uma imagem bem tecnológica. Então, essa imagem de lado a lado, a imagem inclusive ela está cortada, porque a imagem original dela é maior que isso. Então o que é que acontece, tá? Essa imagem aqui, ou melhor, essa parte mais escura aqui de cima, isso foi uma div, ou seja, foi criada uma div onde foi definido que ela vai ocupar a largura de 100% da tela, mas ela vai ter uma altura fixa, uma altura, digamos lá, de
de 200 pixels, 300 pixels, um exemplo, tá? Em seguida, veio um outro bloco de informações, ou seja, uma outra div, é esse marrom mais claro, tá? E dentro dessa div foram criados mais 3 divs. Uma para colocar o primeiro círculo laranja, que é onde tem sites, o outro para colocar hospedagem e o outro para colocar o nomezinho manutenção. Beleza. Por último, foi criada uma outra div, tá? Foi criada uma outra div com um marrom escuro com o nomezinho Seja Bem-vindo. Então, ela serve para isso, para a gente colocar, para a gente separar a página em várias partes, tá? E a gente definir uma cor, um comportamento, tá? Qual a posição que ela vai ficar. Tudo isso vocês vão ver no CSS, como faz para tá? Eu só estou introduzindo esse conteúdo para vocês, para lá no CSS vocês acharem mais fácil, para não pegar vocês de surpresa lá com um monte de conteúdo. Ok? Entenderam aí, pessoal, o que são as divs? Todo mundo compreendeu? Vamos lá? Pessoal, interajam aí, por favor. Vamos lá. Matheus entendeu. Wesley. Eduarda. Beleza, Josenildo sim. Ok, então as divs ela tem esse papel aí da gente poder organizar as nossas informações. Vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente, tá? Vou voltar aqui para o Sublime e a gente continuar. Cadê o meu Sublime? Pessoal, continuando, tá? Nós vamos criar agora links. Okay? Vamos criar um linkzinho e esses links a gente colocar ele com o intuito de poder navegar, ou seja, acessar outras páginas. Então vamos ver como é que funciona. Digamos que eu vou colocar isso no topo da página, ou seja, eu vou colocar ela acima da primeira tabela. Então eu subi aqui a barrinha de rolagem, vou chegar aqui no body, tá? Vou teclar Enter no body, tá? Vou teclar Enter no body. E agora eu vou criar. Pessoal, deixa eu ver que tem a minha gatinha aqui que está querendo me ajudar. Peraí. Vamos lá. Então eu vou criar aqui uma tag chamada de nave, tá? Esse nave ele vem de navegar, então quer dizer que, suponhamos, eu vou criar um menu de uma página, tá? Lembrando que menu é aqueles botões superior para a gente ir navegando, mudando de uma página para outra. E em seguida, nós vamos criar uma lista não ordenada. Lembra que na primeira aula nós vimos a diferença de lista ordenada e lista não ordenada. Então eu vou criar aqui um UL, tá? E em seguida eu vou criar os itens da lista, que vai ser aqueles li, tá? Isso daqui nós já vimos na primeira aula. E dentro de cada li, eu vou criar uma outra tag, que é chamada de tag A, tá? E eu vou colocar aqui um joguinho da velha, porque eu não defini ainda qual vai ser o caminho. Então, digamos que eu vou criar uma página, e essa página, ou melhor, vou criar um site tem várias páginas, e eu vou criar uma página com o nome de home, tá? Aí, detalhe, eu vou fazer o Ctrl+C e Ctrl+V, Ctrl+V e Ctrl+V. Tá? Então, eu vou só apenas renomear. Observa que muita coisa nós podemos ganhar tempo, tá? Nós podemos ganhar tempo nesse Ctrl+C e Ctrl+V. Por exemplo, quem somos. Vou colocar aqui, por exemplo, serviços. E vou colocar aqui, por exemplo, contato, tá? Vou colocar contato, ok? Acabamos de criar um menu com links, só que por enquanto ele não está direcionando para lugar nenhum.
Então, se eu quero, por exemplo, direcionar ele para algum lugar, digamos que eu queira direcionar esse home, por exemplo, aqui para o site da Microcamp, tá? Então, ao invés de eu deixar aqui o joguinho da velha, eu vou colocar assim, ó, tudo minúsculozinho, tudo junto, ó, http, dois pontos, duas barras, www.microcamp.com.br. Um link, quando a gente vai colocar, tá? Temos que colocar todo o caminho. O HTTP, por exemplo, isso daí é obrigatório, tá? Então, digamos que eu vou só deixar esse daqui, ok? E vocês vão ver que os outros não vão funcionar porque não existe nenhum link. Vou fazer o Ctrl S e vou compartilhar o navegador com vocês, tá? Para vocês verem aí o que é que nós podemos fazer. Pessoal, todo mundo aí consegue visualizar o navegador? Todos conseguem visualizar lá as tabelazinhas, com os linkzinhos? Beleza. Olha só, se eu clicar em quem somos, tá? Observa que ele não vai me direcionar para lugar nenhum. Se eu clicar em serviços também não. Agora, quando eu clicar em home, olha o que é que vai acontecer, ó. Olha aí qual é a página que vai abrir. Se eu não coloquei o link errado, ele vai abrir a página da Microcampus, tá? Observa aí que ele vai abrir a página da Microcampus. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Ó, deu uma travazinha aqui, fui olhar essa demora de abrir o site, a internet que oscilou aqui. E observe que quando eu cliquei, ele direcionou para a página da Microcamp. Se vocês observarem aqui na página da Microcamp, eu tenho lá, por exemplo, a Microcamp, eu tenho cursos, eu tenho novidades, eu tenho unidades e eu falo conosco. Para criar esses botõezinhos aí, tá? Eduardo, vai aparecer. Se não já apareceu, mas vai aparecer, tá? Foi porque a minha internet deu um oscilar aí. Quando aparecer, vocês me falam, tá? Para eu saber que vocês estão vendo. Assim que aparecer, vocês me falam. Começou a aparecer aí para vocês? Apareceu o site da Microcamp, pessoal, ou não? Pronto, apareceu. Beleza. Todo mundo viu que o site da Microcamp abriu após eu clicar lá no Home? Todo mundo observou isso daí? Beleza, ok. Aí olha só, quando se vai montar um site, que é isso que a gente está fazendo agora, então esses menuzinhos aqui em cima, tá? Todos eles foram criados exatamente dessa forma, esse encontrar anuidade, inscreva-se, portal do aluno, franquias, tá? Isso daqui é exatamente o que vocês estão vendo agora. Agora, aí vocês vão dizer, professor, é porque aí no site da Microcamp tá tão bonitinho, né? Tá tão bonitinho, então, pessoal. Só que o site da Microcamp não foi utilizado só o HTML, tá? Ele foi utilizado HTML, CSS, JavaScript, PHP, então foram utilizados várias linguagens até que a gente chegasse a esse ponto aí, certo? Mas a forma de criar um... A forma de criar um site é exatamente dessa maneira. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor, coloquem aí para a gente continuar. Deixa eu ver aqui qual vai ser o próximo assunto, tá? Deixa eu ver aqui o que é que a gente vê mais. Vamos lá. Tranquilo, todo mundo entendeu. Ok, que bom, Silvana. Vamos lá. Pessoal, continuando, tá? Digamos que mais abaixo, agora eu vou lá para o final
da página aqui do HTML, tá? No final das tabelas. Vou clicar aqui depois da div, tá? Estamos na página 35, ok? A página 35 do livro. Aí, olha só. Podemos criar, por exemplo, um rodapé para a página? Podemos, tá? Então, para a gente criar uma página, devemos utilizar uma tag chamada de footer, tá? Então, footer, nesse caso, seria um rodapé para a página. Aí, olha só, aqui no footer, digamos que nós colocamos o seguinte aqui, deixa eu ver aqui. Está sugerindo ali um texto que não tem nada a ver. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui no texto. Por exemplo, seja bem-vindo, por exemplo, tá? Seja bem-vindo, digamos assim, lá no site. E agora eu posso colocar aqui, por exemplo, vou abrir aqui um H6, tá? Para ser um textozinho bem... vou abrir aqui um H6, e no H6 eu posso colocar aqui, ó, turma 2.17, quarta tarde, por exemplo, tá? Beleza, eu vou estruturar tudo isso daqui. No Seja Bem-vindo, eu vou colocar um H1, ok, pessoal? Vou colocar aqui um H1 para ficar bem bonitinho aqui, tá? Tentar mostrar aí para vocês como seria para criar um rodapé de um site. Aí, olha só. No H1, aliás, vou começar aqui no footer, tá? No footer eu vou criar um style, tá? E esse style eu vou colocar aquele mesmo verdezinho lá que eu acabei de colocar nas outras páginas para ficar mais fácil. Então eu vou fazer aqui um Ctrl C, vou colocar aqui um Ctrl V, ok? Deixa eu ver aqui que ficou aspas demais, deixa eu ver aqui. Ah, porque eu já tinha aberto ali. Vou só tirar essa aspas aqui no final. Ok. Aí eu vou vir aqui no H1, eu vou abrir outro style, tá? Eu vou dizer que eu quero essa fonte aqui, por exemplo, com a cor color, por exemplo. Fazer bem um carnaval aí. Orange, ponto e vírgula. Eu quero que esse texto ele fique alinhado no centro, tá? Outra coisa, aqui dentro do H1, que ele já está... ou seja, bem-vindo aqui, que é o H1, eu vou colocar uma tag B, e essa tag B ela é uma tag responsável para colocar um negrito, tá? Vamos lá. No H6, eu vou vir aqui e vou colocar novamente um style, tá? E vou colocar só o text align center também, ok? Vou salvar e vamos ver no navegador como é que ele vai ficar. Lembrando que footer, e também pela posição que nós colocamos ali, ele vai ficar no final da página. Deixa eu ver aqui, o Josenildo colocou, o HTML só vai servir para organizar o site? Exatamente, Josenildo, ele só serve para estruturar, tá? A parte de formatação, boniteza, CSS e vem as outras linguagens, cada uma com com o seu propósito, cada uma com a sua linguagenzinha aí. Os outros apps são para estar... Josenildo, quando eu falo em HTML, CSS, não são apps, tá? O Sublime, que é um app, que é um aplicativo que eu pedi para vocês instalarem no celular de vocês. Ok? Vamos lá para o navegador para vocês verem. Jadiel a chamada. Vou fazer agora, Eduardo, já que você me lembrou aqui, deixa eu fazer aqui, tá? Só um pouquinho. Pronto, a chamada está pronta, viu, pessoal? Deixa eu só aproveitar e já mandar lá para o pedagógico, porque na turma de manhã eu esqueci de fazer a frequência, aí saí no histórico das conversas, pegando...
Pronto, frequência está prontinha, tá? Vou só compartilhar o navegador agora. Olha só, pessoal, vou atualizar aqui o navegador. Ok? E quando eu atualizar o navegador, olha lá embaixo o rodapézinho como ficou, tá? Ficou lá o Seja Bem-vindo, Turma Microcamp, e ele ficou de lado a lado, tá? Se eu diminuir o tamanho dessa tela, ou seja, se eu conseguir aqui colocar ela como se fosse um celular, tá? Olha só, diminuir a janela, tá? E observe que as tabelas elas vão se ajustando. O título embaixo aqui do Seja Bem-vindo, tá? Quando eu vou diminuindo a janela, aí vocês observem que ele vai sempre permanecendo no centro, ó, sempre vai ficando centralizado. Tudo isso é CSS, viu, pessoal? Ó, então, ele sempre fica centralizado, ok? Entenderam aí? Todo mundo entendeu como é que nós podemos trabalhar aí? Colocando o rodapé e tudo mais. Deixa eu ver aqui se tem mensagem. Ok, que bom que todo mundo está entendendo, tá? Lembrem de ir anotando e, pelo amor de Deus, terminou a aula, vai revisar, vai estudar, vai fazer um exercício, tá? Por exemplo, nas páginas 20, na página 29, tem uma tabelazinha aí que eu não criei com vocês, que eu deixei para vocês criarem, viu? Isso aí vocês podem criar, que vai funcionar no celular de vocês também. Olha só, aí na página 35 do livro, para quem estiver me acompanhando, tá? Ele vem aí uma tagzinha chamada de aside, tá? Ele até dá uma explicaçãozinha aí que ele diz o seguinte: os elementos, aliás, o elemento aside deve ser utilizado em conteúdo que possua uma relação direta com o conteúdo principal. Ele possui a função de referenciar o conteúdo geral do site, exemplo, um menu lateral, um banner de publicidade, um grupo de elementos, nave, entre outros. Por exemplo, digamos que nós vamos, pessoal, inserir uma imagem. Nós inserimos uma imagem na aula passada. E abaixo você quer criar um texto para referenciar aquela tabela. Então, essa tagzinha aí, essa ela serve para isso. Ok? Vamos lá. Ok, João Vitor. Beleza. Rezem aí porque a briga tá grande lá com o YouTube para ele liberar e postar vídeos grandes, tá? Vamos lá. Deixa eu me encontrar aqui onde eu estou novamente. Vamos lá. Então, ó, eu vou subir aqui. Digamos que eu vou colocar um comentário, tá? Eu vou comentar a primeira tabela que eu criei, ok? Então, a primeira tabela, ela finaliza aqui na tag, aliás, na linha 45. Então, digamos que eu vou criar aqui uma slide para explicar sobre essa tabela que eu acabei de... Então, por exemplo, eu vou primeiro criar uma tagzinha aside, tá? E em seguida eu vou criar, por exemplo, um H1 para ter um título, ok? Dentro desse H1 eu vou colocar aqui, por exemplo, a tabela que nós criamos foi cadastro de alunos. Vou colocar aqui, ó, tabela de controle, na verdade. Vou colocar aqui, tabela de controle, tá? E abaixo do H1 eu vou colocar um H3. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Microcamp Tecnologia. Vamos lá. Abaixo do H3, eu vou colocar uma tag P. Lembrando que a tag P é uma tag que a gente utiliza para criar um parágrafo, tá? E aqui eu vou dizer o seguinte: a tabela acima foi criada para que a instituição, por exemplo, possa ter controle nas notas dos alunos.
Bom, vou colocar só isso daí, tá, pessoal? Vou salvar. Vou salvar. E aí nós vamos ver lá no navegador o que foi que aconteceu com esse códigozinho. Vou atualizar. Beleza. Aí vocês observam que foi criado lá a tabela de controle, microcampo tecnologia, tá? E observam que ela veio apenas para exemplificar esse conteúdo, tá? Apenas para isso. Eu poderia também ter colocado esse aside, se fosse o caso, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu poderia ter colocado ela dentro da div, ó. Eu vou selecionar aqui da linha 46 à linha 50. Vou fazer um Ctrl X e vou colocar ele abaixo da tabela, mas dentro da mesma div, porque ele serve para referenciar aquela... Inclusive, eu vou até tirar aqui o H1, que eu vi que lá não ficou legal. Tá? Ó, vou fazer o Ctrl S para salvar. E observe que ficou melhorzinho aí a explicaçãozinha do conteúdo. Ok? Da tabela. Pessoal, tranquilo aí? Todos conseguiram fazer? Pessoal, todo mundo conseguiu aí? Por favor, me dá um feedback. Melhor, todos conseguiram compreender? Beleza. Sim, né? Ok. Deixa eu ver mais aqui o que é que nós podemos implementar. Tem um conteúdo aqui, que é um conteúdo de detalhes, tá, pessoal? Que eu acho bem interessante para a gente fazer. Vamos fazer ele aqui na segunda, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o Sublime. E vamos fazer agora aqui abaixo na segunda, ó, abaixo da tabela, da segunda tabela, tá? Esse conteúdo é na verdade é uma tag chamada de detalhes, tá? Detalhes, alguma coisa assim. E aqui a gente vai criar uma tag, por exemplo, essa tag é bem interessante porque ela permite uma interatividade, uma forma da gente, por exemplo, não ter um excesso de conteúdos na página. Por exemplo, eu vou agora colocar aqui um títulozinho, tá? Nesse caso, esse título aqui é como se fosse um sumáriozinho, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Sobre a tabela. Sobre a tabela. E abaixo, eu vou criar uma tag P e observe que ele é bem parecido com aquele aside, tá? Mas o resultado vocês vão ver que ele vai dar diferente. Vou colocar aqui uma tag P e eu vou colocar o seguinte, por exemplo, deixa eu ver aqui uma informação interessante aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Este elemento, tá? Geralmente é utilizado em conjunto com... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Com o detalhe, deixa eu colocar aqui uma forma mais explicativa. Esse aqui, tá? Fica mais fácil. Para mostrar título. Vamos lá. Vou colocar um ponto, tá? Olha que legal, ele vai ficar lá para vocês lá no navegador, tá? Vou compartilhar com vocês o navegador. Vou atualizar, tá? E observa que abaixo da segunda tabela, vocês já podem visualizar aí que ele tem agora sobre a tabela e ele tem uma setinha. Ó, quando a gente clica nessa seta,
observa que ele mostra um conteúdo abaixo, ó. Então, eu já vi isso em vários sites, o pessoal tá utilizando aí. Então, é como se você colocasse conteúdos extras, tá? Por exemplo, acima lá onde tem microcampo tecnologia explicando sobre a tabela, ele está visível lá, tá? Então, com essa tagzinha aqui, detalhes, ele já consegue enxugar mais a página, ou seja, deixar a página mais simplificada, sem nenhum excesso de conteúdo, tá? Se você achar que ele ficou, por exemplo, muito próximo, é só colocar uma tagzinha BR acima, tá? Que ele abre um espaçozinho aí para não ficar tudo junto, mas é uma possibilidade que vocês tenham aí, tá? De querer dar um espaço ou não. Beleza? Pessoal, tranquilo aí, todo mundo? Todo mundo compreendeu? Beleza. Pessoal, para dar tempo, tá, de vocês fazerem, de vocês praticarem, eu tô, digamos, também a gente não está tendo intervalo, estamos tirando direto, tá? A gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou querer que vocês criem a tabelazinha da página 29, tá? Quero que vocês criem. Tem duas tabelas na página 29. Escolha uma e façam, tá? Eu vou querer que vocês façam essa tabela e enviem para mim, ok? Então, de preferência, pessoal, ainda hoje, tá? Eu vou querer que vocês enviem a tabelazinha ainda hoje. Então, é só instalar, para quem não tem instalado o HTML Edition, fazer nele também, ou se quiser fazer, façam pelo Sublime, tá? Instalem o Sublime no celular de vocês, a vantagem é essa questão da parte colorida aí, que vai ajudando vocês quando vocês errarem, quando vocês acertarem, ele já vai mostrando isso daí, certo? Então, por favor, me envie esse arquivozinho HTML ainda hoje para mim, essa tabela, ok? Para hoje, Wesley. Terminou a aula aqui, já vou liberar vocês. Terminou a aula, já comecem a produzir esse HTMLzinho, certo? Deixa eu ver aqui, Gabriel, vou enviar a atividade de hoje, de quarta-feira passada. Ok, Gabriel. Tá, então, ó, envie por e-mail tanto a tabelazinha, tá? Quem não enviou o exercício da semana passada, certo? Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Cirlane, como você faz para enviar? Se você tiver e-mail, você faz, tá? O arquivozinho. Quando você faz lá no Sublime, você não salva o arquivo, tá? Se for no computador, é um arquivo normal. Salvou, abriu o e-mail. Lembrando que o meu e-mail é esse daqui, ó, prof.jadiel@microcamp.com.br, tá? Podem enviar aqui por um e-mail. Fazer um menu lateral, Gabriel. Não, olha só, para fazer um menu mais estruturadozinho, com cores, com efeitos, a gente vai fazer no CSS. Porém, na próxima aula, a gente vai ver como fazer os botõezinhos do menu, para ele ficar um ao lado do outro, com o botão mesmo, como se fosse um botão e clicar e direcionar da mesma maneira. Mas para a gente fazer ele com os efeitos, tudo bonitinho, vai ser no CSS, tá? Mas aí na próxima aula a gente já vai fazer um tipo de menu aqui para vocês entenderem. Ok, pessoal? Entendeu, Cirlane? Se fizer no celular, é só salvar o arquivo. Se você preferir, pode compartilhar pelo WhatsApp comigo, tá? Pode mandar pelo WhatsApp. Beleza? Ok, mais alguma dúvida? Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu ver, Luciano. Então, para fazer qualquer botão, é só implementar algo por trás dele. Deixa eu entender aqui, Luciano. Você quer dizer algo, no caso do CSS, né? No HTML, nós conseguimos criar os botões, tá?
O que nós não podemos fazer com ele é colocar os efeitos de interatividade. Por exemplo, quando ele já for clicado, ele tem uma cor. Quando você passar o mouse, ele mudar de cor. Aí no HTML a gente não consegue fazer. Só com HTML e CSS, ou seja, os dois juntos. Um só não é possível. Tá? Vamos lá. Pessoal, vou liberar vocês, tá? Quem quiser sair já pode sair, estão liberados. E eu estou aguardando a tabelazinha que vocês vão fazer agora, tá? Então façam aí a tabela da página 29 e enviem para mim, por favor. E fica aquela dica, tá? Pratiquem, não fique só jogando, digamos, terminou a aula, eu não vou praticar, vou esperar a aula da semana que vem. Gente, escorregadia demais. Olha só como eu tiro a neve. Ok, pessoal? Tchau, tenham uma ótima semana e até a próxima quarta-feira, tá? Tchauzinho para todo mundo.